So, good afternoon. Now we have the public lecture by Professor Carlos Herdeiro. So, since it's the public lecture, I will present in Portuguese. Então, boa tarde a todos. Agora a gente vai ter a palestra pública do professor Carlos Herdeiro. Desculpa esse negócio de ficar trocando, dá um bug na minha cabeça. Que vai falar para a gente sobre ondas gravitacionais, a verdadeira música celestial. Não, então, boa tarde a todos. Antes de fazer os agradecimentos, eu quero vos dizer que venho falar de ondas gravitacionais e vamos começar por ouvi-las. E espero que vamos ver. Pronto. Vamos recomeçar. Onde estamos? Então, agora, boa tarde a todos, mais uma vez. Com este teaser, o objetivo da minha palestra é explicar-vos aquilo que acabaram de ver e de ouvir. E agora sim, começo por agradecer ao professor Crispino, a toda a gente envolvida na organização deste evento, a oportunidade de fazer esta apresentação. É um grande prazer estar aqui mais uma vez neste tipo de eventos com tantos amigos e colegas. E faz hoje, precisamente, 10 dias, que fez 10 anos, que o primeiro evento de ondas gravitacionais foi observado. Foi no dia 14 de setembro de 2015 que os detectores da colaboração LIGO, na altura eram os únicos em funcionamento, detectaram pela primeira vez uma onda gravitacional. E o que vem aqui é a forma dessa onda, que eu irei explicar o que significa, e a partir daí abriu-se uma nova janela para o universo. Num certo sentido, éramos surdos e começamos a ouvir. E temos ouvido bastante. Ainda este mês, a colaboração, que agora é LIGO, Virgo e Cagra, que são um conjunto de detectores, anunciou um outro evento, que é este aqui, que foi detectado há cerca de 8 meses, em janeiro, e que permite testar duas ideias físicas muito importantes sobre os objetos compactos, o mais compactos do universo. Isso também vou explicar. Então, vamos começar pelo princípio. E o princípio desta história, embora houvesse uma pré-história, que hoje não tenho tempo para vos falar, é a relatividade geral de Albert Einstein. A relatividade geral é uma teoria da gravidade e que, no limite de campo fraco, se reduz à teoria de Newton, que nós aprendemos na escola. Só que é uma formulação conceptualmente distinta, nova, baseada em geometria pseudo-riemanniana. Tem umas equações de campo muito bonitas e que nos dizem essencialmente como é que a curvatura e a matéria estão ligadas. De uma maneira poética, a relatividade geral reduz-se ao seguinte. A matéria diz ao espaço como se curvar. Por exemplo, um planeta, uma Terra ou uma estrela, como o Sol,
vai encurvar o espaço-tempo em seu redor. E o espaço diz à matéria como se mover. Por exemplo, um raio de luz na vizinhança do Sol vai se encurvar. Isso foi observado pela primeira vez em 1919, durante dois eclipses totais. Aliás, durante um eclipse total e duas equipas de observação, uma das quais aqui no Brasil, em Sobral, e uma outra na Ilha do Príncipe, onde se verificou de facto que havia um encurvamento. E ali o professor Crispino até tem vários trabalhos sobre isso. E também os planetas a orbitar em torno do Sol não vão seguir as elipses que eram previstas pela teoria newtoniana. Vai haver um pequeno desvio que explicava uma anomalia conhecida desde 1850 na órbita de Mercúrio, chamado o avanço anómalo do periélio de... E estes foram os testes originais da teoria da relatividade geral. Convenceram de alguma forma o mundo que a teoria estava correta. Mas não é apenas o espaço que é encurvado, também o tempo é encurvado. Isso é mais difícil de perceber, mas é possível do seguinte modo. Se nós imaginarmos um cego observador a percepcionar um fenómeno físico que esteja a ocorrer junto a si, vai percepcioná-lo naturalmente. Mas se o fenómeno físico ocorrer num campo gravitacional mais intenso, o observador vai percepcioná-lo mais lento. Mas se o observador estiver no campo gravitacional mais forte e observar o mesmo fenómeno físico, vai percepcioná-lo naturalmente. E agora, quando observa esse fenómeno no campo gravitacional menos intenso, vai-lhe parecer mais rápido. Não é mesmo importante. E então, isto não é apenas uma previsão teórica inconsequente da relatividade geral. Este fenómeno da dilatação do tempo, de facto, redshift gravitacional, como a gente chama, é importante para, por exemplo, o GPS que nós usamos todos os dias funcionar com a precisão com que funciona. Portanto, é uma consequência da teoria que impacta na nossa tecnologia, no nosso modo. E a relatividade geral prevê um conjunto de fenómenos que não existiam na teoria newtoniana. E um desses fenómenos, que é extremamente elusivo e subtil, são as ondas gravitacionais. E elas foram detectadas, como vos disse, pela primeira vez há 10 anos e, portanto, mais de um século, agora mais de um século depois da relatividade geral. Então este é o primeiro sinal detectado, tem este nome, Gravitational Waves, isto é a data da detecção, foi 2015, setembro, e foi no dia 14. E, num certo sentido, estas ondas são a verdadeira música celestial. E que fizeram as parangonas por todo o mundo quando aconteceu esta detecção. Foi só anunciado uns meses depois, em fevereiro de 2016. Em Portugal também este é um dos jornais mais importantes, aparece na primeira página. Einstein tinha razão, as ondas gravitacionais existem mesmo. Certamente aqui no Brasil também foi assim, também houve uma divulgação desta grande descoberta. E, entretanto, já foram detectados muitos outros sinais, mais de 300, cerca de 300,
e eu falarei um pouco mais sobre isso. Então, eu agora quero falar do porque é que houve tanto entusiasmo e também sobre o impacto científico desta descoberta, bem que a tornou possível, e para isso vamos falar de várias ideias. A primeira é muito simples. Como se propaga a gravidade? E uma previsão teórica, que são as ondas gravitacionais, que dividiu repetidamente a comunidade científica. É uma história muito bonita, zigzags, na interpretação da realidade das ondas gravitacionais. Há um livro, para quem estiver interessado, muito bonito, chamado Traveling at the Speed of Thought, Einstein and the Quest for Gravitational Waves, do Daniel Kennedy, aliás, um colaborador ali do professor Crispino, noutras andanças, e que fala um pouco desta história das ondas gravitacionais, que mostra como uma previsão pode confundir a comunidade científica durante tanto tempo. O segundo aspecto é como se detectam estas ondas e uma experiência impossível, entre aspas, de facto foi possível, e que constituiu um investimento de risco assumido pela National Science Foundation dos Estados Unidos, hoje provavelmente completamente impossível, dada a situação política. E em terceiro lugar, como se interpreta um sinal? Então, se nós conseguirmos ter um detector e percepcionar, observar estas ondas, como sabemos o que estamos a ver? E, finalmente, o que estamos a aprender e o potencial científico deste novo canal de acesso à rede. Então, comecemos por uma breve história das ondas gravitacionais. E, como todos sabem, aprenderam nos primeiros dias da vossa escola primária, então a força, existe uma força gravitacional, quando eu tenho duas massas, atraem-se com uma força que é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado disto. E para que eles até sabem um pouco mais, existe uma equação mais fundamental que é essa aí, e que chama-se a equação de Poisson, que tem aqui a densidade da massa, as massas, e está a dizer como é que isto dá origem a um potencial gravitacional e, por isso, também a forças gravitacionais, melhor, acelerações, e também a variações da aceleração. Podemos pensar como sendo aqui uma espécie de efeitos de maré das acelerações. O problema desta equação é que esta equação não tem variação temporal. E então, se eu tiver algum tipo de massa num certo sítio, gero uma força para as outras, e se eu a mudar para outro sítio, esta força adapta-se instantaneamente. Eis um exemplo. Então, consideramos aqui a Terra a orbitar em torno do Sol e perguntamos ainda o seguinte. Então vamos imaginar que o Sol desaparece. O que é que acontece? Bom, se o Sol desaparece de acordo com esta formulação imediatamente, a Terra muda o seu movimento de uma órbita elíptica para um movimento retilíneo e uniforme. Um efeito instantâneo. E Einstein e outros perceberam que não poderia ser assim. Se o Sol desaparecesse, deveria haver um efeito a propagar-se a uma velocidade não superior à velocidade da luz do vazio, que, finalmente, quando atingisse a Terra, poderia a Terra saber que o Sol tinha desaparecido e mudar a sua trajetória. Este efeito são precisamente as ondas gravitacionais que, de acordo com a relatividade geral, se propagam precisamente à velocidade da luz. Estas ondas são ondas de curvatura do espaço-tempo. E podemos imaginar o efeito por uma analogia com um trampolim, uma cama elástica, onde o Sol vai deformar a cama elástica, tiramos a massa e esse trampolim, essa cama elástica, vai readaptar-se, mas demora o seu tempo. Demora o seu tempo e aí há uma propagação de uma onda acústica. E, num certo sentido, as ondas gravitacionais são ondas acústicas de um meio muito especial, que é o espaço-tempo. E como é o meio mais rígido possível, as ondas acústicas viajam à maior velocidade possível, que é a velocidade da luz do vazio. Einstein
pensou nisto logo a seguir à relatividade geral. E teve primeiro estudo, que aparece em 1916, onde ele inventa, para estudar este fenómeno, aquilo que hoje chamamos de teoria linearizada. Diz que há pequenas perturbações à geometria do espaço-tempo e obtém que, de facto, se comportam como ondas, num sentido físico e matemático. Contudo, ele ficou um pouco confuso, embora só mais tarde percebesse isso, com aquelas ondas que tinham realidade física. Ele identifica várias classes de ondas e diz que apenas um deles transporta energia, ficando um pouco confuso o que seriam as ondas. Para aqueles que gostam de um pouco mais de detalhe, talvez eles já saibam tudo isto, mas enfim. Então o que Einstein faz é considerar uma pequena perturbação da geometria, isto é que se fosse a nossa cama elástica direita. É isto. E isto é uma pequena perturbação à cama elástica. E o total, então, que a gente chama a geometria. E esta pequena perturbação obedece a uma equação, que é esta equação que está aqui, fazendo umas manipulações. E essa equação é muito parecida com a equação que vimos antes, a equação de Poisson, que tinha este triângulo, mas agora tem também variações temporais. E essa é a diferença fundamental. Agora, como é que as coisas variam no tempo tem uma importância grande. Einstein pensa um pouco mais no assunto, ficou confuso. E 2 anos depois, então, publica o segundo artigo, que é este aqui, onde ele percebe como é que a variação na distribuição das massas pode gerar ondas gravitacionais. E não é trivial. No primeiro artigo ele pensou, se eu tiver um corpo que oscila esfericamente, vai gerar ondas gravitacionais. E ele depois percebe, não pode. Tem que haver certas acelerações mais não triviais. E é isso que ele percebe neste artigo. E nós chamamos a isso a variação de quadrupolo da distribuição de massa. Só nessas circunstâncias se podem gerar ondas gravitacionais. E também nesta altura reconhece vários problemas do primeiro artigo e então começa a ter um quadro físico do que é que são as ondas e como é que se gera. Contudo, ficou, nesta altura, um conjunto de problemas difíceis para as décadas seguintes. Primeiro, então, as ondas gravitacionais existem na teoria da relatividade geral, quer esquemas de aproximação e quer como também soluções exatas, que ele depois também viu, mas transportam ou não de energia. Isto é um problema fundamental e tem a ver com um problema que, em relatividade geral, é muito sutil, que é o problema da energia do próprio campo gravitacional. O segundo, a emissão destas ondas. Temos um sistema em que emite ondas gravitacionais, ele tem que perder energia, se elas transportam energia. Como é que o sistema então é afetado? E este é o problema do movimento da fonte. E o terceiro é como é que depois destas ondas vão interagir com a matéria de modo a poderem ser detectadas. E estes problemas ficaram para as décadas seguintes. E este último em particular parecia um problema muito académico, dada a pequenez da interação gravitacional, parecia impossível a Einstein que estas ondas pudessem ser detectadas. E quando é que isto mudou? Passou-se muita coisa no mundo, década de 30, 40, guerra, 50, e só na década de 60 é que o problema volta de uma maneira inesperada. E começa com este desenvolvimento. Em 1967, uma investigadora, uma pesquisadora, Jocelyn Bell Burnell, e o supervisor dela, Anthony Hewish, ela descobriu, ele ganhou o Nobel de 74. Por terem descoberto o primeiro pulsar. Um pulsar, hoje sabemos, é uma estrela de neutrões. Nós dizemos, neutrões, como é que é? Neutrões. Uma estrela de neutrões
que está a rodar muito ou pouco rapidamente, mas que tem um sinal eletromagnético colimado, dando a aparência de uma espécie de farol cósmico. Só vemos o sinal se estivermos nesta linha de visão e vemos uma espécie de sinal periódico, muito periódico, com um período extremamente preciso. Há muitos pulsares conhecidos, mais de 2000, e os seus períodos variam no tempo. O que eu vos vou mostrar agora são as curvas de luz de pulsares, transformadas também em ondas sonoras, para perceberem qual é a periodicidade. O primeiro é este. É um pulsar. Este pulsar é um pulsar com um período da ordem do segundo, mas há pulsares muito mais tarde. O próximo estão a imaginar o quão rapidamente esta estrela está a rodar. Este pulsar, de facto, é o da nebulosa do Caranguejo, aquela explosão de supernova que foi documentada por astrónomos chineses por volta ali do ano 1000 e que deixou um objeto residual, que é este pulsar. E o próximo é um dos pulsares mais rápidos conhecidos, que é um pulsar com um período de ordem do milissegundo. Não se ouvem sequer os ciclos individuais, é tão rápido. A questão é que isto é um objeto com a massa mais ou menos do Sol, um raio de 10 a 20 km, a rodar 1000 vezes por segundo. Podem imaginar a inércia, o momento de inércia. E, portanto, o sinal é extraordinariamente periódico. E acontece que, passados alguns anos, foi descoberto um sistema binário de duas estrelas de nêutrons, em que uma das estrelas, é vista como um pulsar. E essa descoberta foi feita neste artigo, foi feita em 74, publicado em 75, por Hulse e Taylor. Então, o que nós temos é este sistema binário e dois objetos que são estrelas de nêutrons, com um período orbital de cerca de 8 horas, que significa que estão muito próximos, e de acordo com aquela fórmula do quadrupolo que Einstein nos deu em 1918, o sistema deve perder energia por emissão de ondas gravitacionais, o que faz com que a órbita vá contraindo, se vão aproximando e o período vai diminuindo. Se as ondas gravitacionais existirem. Então, mesmo não vendo diretamente as ondas gravitacionais, nos anos seguintes foi-se seguindo este sistema e era possível perceber qual a previsão teórica para a evolução da órbita, da relatividade geral, e comparar com os pontos observacionais. E o acordo era extraordinário. O que significava que ou há ondas gravitacionais, apesar de não as conseguirmos ver diretamente, e está o sistema a perder energia por causa dessas ondas, ou então existiria um outro efeito exatamente igual, quantitativamente, de outra natureza, que faria o sistema evoluir da mesma maneira. E em física, como em ciência, escolhemos a explicação mais simples, que é há ondas gravitacionais, apesar da dificuldade em vê-las ou ouvi-las conforme preferimos. E por isso estes dois senhores ganharam o Prémio Nobel da Física em 1993 pela descoberta de um novo tipo de pulsar, uma descoberta que abriu novas possibilidades de estudos no campo da gravitação. Entretanto, descobriram-se outros sistemas binários com pulsares. Este é o mais espetacular, em que as duas estrelas de neutrões eram vistas como pulsares. E este sistema permitiu fazer muitos testes à relatividade. A questão é, então, se o sistema vai
vai contraindo à medida que vai perdendo energia. Eventualmente, as duas estrelas vão colidir. E quando colidem, as ondas gravitacionais já não serão pequenas, serão uma espécie de tsunami gravitacional. E havia a ideia que, apesar da dificuldade em observar as ondas gravitacionais, talvez os tsunamis gravitacionais fossem mensurados. E foi esta a esperança que moveu a comunidade para fazer uma experiência impossível. Então, como poderiam ser detectadas estas ondas gravitacionais? O efeito de uma onda gravitacional é um efeito de maré. Na Terra temos as marés, bem conhecidas, por causa da Lua, que fazem com que o lençol de água estique na direção da Lua e na direção oposta e contraia nas direções ortogonais. E o efeito de uma onda gravitacional que venha de lá para cá é semelhante. Vamos imaginar que estamos no espaço. As coisas não caem. Temos um círculo de pedras. E vem uma onda gravitacional de lá. As pedras estão neste plano, conforme ali na Terra. Então, se passar uma onda gravitacional, o que acontece é que as pedras vão se afastar numa direção e vão se aproximar na direção ortogonal. E vai haver um fenómeno periódico se a onda gravitacional continuar a passar. De facto, existem duas polarizações em geral para uma onda gravitacional. A segunda tem um desvio de 45 graus e uma onda gravitacional, em geral, é uma sobreposição destas duas polarizações. Portanto, é o efeito de maré. E então, esta seria a ideia. Vamos medir este tipo. Vamos meter aqui umas pedras e vamos ver esta distorção do círculo de pedras. Só que há um problema pequenino, que é o seguinte. Era possível estimar quanto é que seria esta distorção, quanto é que as pedras se afastam ou se aproximam. E fazendo algumas contas muito simples, que eu não vou explicar, para um tipo de evento de onda gravitacional típico, era possível estimar quanto seria então este deslocamento relativo, sendo L um raio do círculo de pedras, ou diâmetro, e ΔL, então, o desvio relativamente à posição métrica. Isto é da ordem da perturbação métrica, que eu falei um pouco atrás. O ponto é que, fazendo uma estimativa, obtém-se um número desta ordem. 10 levantado a menos 21. 10, 0, ponto. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E na 21ª casa decimal, 1. Isso significa que se o círculo de pedras tivesse um raio, ou um diâmetro, aqui quase calculando, 1 km, então a distorção seria 10 levantado a menos 21 vezes o quilómetro. 10 levantado a menos 8 vezes o metro. 1000 vezes menor do que o núcleo do átomo. Era preciso medir algo 1000 vezes menor que o núcleo do átomo. Isso parecia algo extraordinariamente difícil. Exceto que há alguns visionários que acreditam, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Foi o caso destes dois senhores, são eles o Kip Thorne e o Rainer Weiss, que começaram a experimentar com interferómetros de Michelson-Morley e que pareciam ser os detectores privilegiados para um efeito de marés deste género. O Kip Thorne, um teórico, e eu, um especialista em lasers e interferometria. Ele no MIT e eu no Caltech, nos Estados Unidos, juntaram esforços que deu origem, mais tarde, ao LIGO. Então, o LIGO começou assim, houve aqui uma história, vários protótipos. Em 90, na década de 90, o Congresso do ZEWA financiou o LIGO e houve uma proposta que foi liderada pelo Barry Barish e que conseguiu um financiamento considerável, na altura o maior projeto financiado na história da National Science Foundation.
e a construção de dois detectores diferentes para ter redundância começou em 1994, em Hanford, e também um outro na Louisiana. Aqui aproveitando um site utilizado na Segunda Guerra Mundial relacionado com o projeto Manhattan, da bomba atómica norte-americana. E estes detectores foram construídos, houve uma primeira fase de tentativa de experiências que não viu nada e finalmente foram ainda melhorados para as detecções que começaram em 2015. Então cá estão os detectores. São dois interferómetros na forma de L. O que acontece então? Estes braços têm comprimentos de ordem de 4 km. São em duas zonas remotas dos Estados Unidos. Aqui é uma zona pantanosa, isto é aqui, este aqui é perto é no estado da Louisiana, perto de Nova Orleans, e este aqui é ali, é no estado de Washington, perto de Seattle. E quando passa uma onda gravitacional, o que acontece é o seguinte: temos aqui um laboratório que emite raios de luz. São refletidos, voltam para trás. A mesma coisa aqui. Se forem emitidos ao mesmo tempo, voltam para trás. Se os braços fossem exatamente iguais, chegavam ao mesmo tempo. Contudo, se passar uma onda gravitacional, então o que faz é o fenómeno de maré. Estica numa direção, contrai na outra. E isso causa um desfazamento. É muito mais complexo por muitas razões, em particular a luz anda muito rápida aqui também. É preciso ter uns espelhos extraordinariamente fixos. Há todo tipo de desafios, mas o princípio é este. Vamos medir um desfazamento. De facto, os braços são tão longos que a curvatura da Terra é importante. Portanto, a Terra é curva em 4 km já é importante. E para um laser acertar no espelho, foi preciso corrigir a curvatura da Terra. Isto é uma fotografia minha com o Pedro Cunha. Tivemos a ocasião de visitar o LIGO em Livingston. E uma coisa curiosa é que a sensibilidade do detector, nesta altura, não sei se ainda será assim, penso que sim, estava anunciada no laboratório na distância a que se conseguia medir uma colisão de estrelas de neutrões, ver o sinal de uma colisão de estrelas de neutrões, não de buracos negros. Porque, de facto, o grande alvo inicial destes detectores eram colisões de estrelas de neutrões, mais bem estabelecidas do que de buracos. Mas a realidade veio a mostrar que foram detectadas muito mais colisões de buracos. E não vos vou aborrecer, mas de facto aquilo que estes detectores estão concebidos é para medir movimentos 1000 vezes menores do que o núcleo atómico. E que são as menores medições alguma vez tentadas em ciência. É o equivalente a medir a distância entre o Sol e a estrela mais próxima, chama-se Próxima Centauro, a menos da espessura de um cabelo humano. Então cá está o sinal da primeira detecção, é o GW 10914, e o que vimos, se olharmos com atenção, é uma espécie de um sinal sinusoidal. Está aqui sobreposto o sinal dos dois detectores. Tem que haver uma coincidência, senão não se declara uma detecção. E vemos algo que oscila, parece que quer a frequência, quer a amplitude estão a aumentar, às tantas atinge o máximo e decai. Ora, num binário acontece que as ondas gravitacionais têm o dobro da frequência da frequência orbital. E, portanto, quando estamos a ver 8 oscilações, sugere que estamos a ver cerca de 8, se rodarmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez, estamos a ver cerca de 4 órbitas. 4 órbitas de um sistema binário e depois uma fusão, o tsunami. E há um resultado final, neste caso interpretado como um buraco negro, está deformado, vai oscilar até relaxar para o seu estado de equilíbrio. Está.
Perdão, de facto é possível, utilizando uma mecânica newtoniana simples e a fórmula do quadrupolo, estimar não só quais as massas envolvidas, dado este sinal, mas também a distância ao sinal, com algumas hipóteses. Eu não vos vou aborrecer com isto, mas isso é determinado por uma certa combinação das massas que se chama esta chirp mass. Chirp quer dizer chilrear. Como é que é? É a mesma coisa, não é? Então, chilrear, que é o que alguns pássaros fazem, né? Que tem aquele som que tende para o agudo quando estão. E aquilo que nós ouvimos, se recordam no sinal, foi isso mesmo, é algo que vai para o agudo. Então, há uma combinação das massas que determina a evolução da frequência. E é possível, olhando para o espectrograma, temos aqui a evolução da frequência no tempo. Reparem que o tempo do sinal é cerca de 0,2 segundos, é muito pouco, é menos de um segundo para este sinal. Temos uma evolução em que a frequência aumenta. E é possível, apenas olhando para isto, estimar qual é que é o tipo de massas envolvidas. E, portanto, neste caso, pode chegar a uma estimativa com uma hipótese, que é que o sistema tem duas massas semelhantes, que essas massas são de ordem de 30 a 40 massas solares. Isto significa logo que não podiam ser estrelas de neutrões, porque se acredita que as estrelas de neutrões não têm massas superiores a duas massas solares. Tinha de ser outro objeto. E o único candidato que a gente conhece podia ser compacto, podia dar origem a estes sinais, são os buracos. Portanto, por explosão de partes, parece que é um sinal oriundo da colisão de dois buracos. E isso terá acontecido a uma distância, utilizando aquelas fórmulas, de cerca de 3 gigaparsec. Isto é cerca de 3 gigaparsec, era cerca de 1000 milhões de anos-luz, e isso significa, porque quando vemos uma coisa longínqua, estamos a olhar para o passado, que quando este sinal foi emitido, a forma mais evoluída de vida do planeta Terra eram organismos unicelulares que existiam no oceano. Agora, a colaboração não faz estas estimativas simples para tentar perceber o que está a acontecer. Há algo que é feito muito mais sofisticado, que é colidir buracos negros no computador. Porque foi fundamental para a interpretação dos sinais desenvolver técnicas que permitissem obter estas formas de onda, que não se vê aqui muito bem, mas uma forma de onda precisas. E isso foi possível porque no início do século XX se conseguiu colocar aquelas equações de Einstein no computador e resolvê-las. É um problema altamente difícil. E quando se faz isso, obtém-se soluções numéricas em que se vê qual a forma de onda, dados diferentes tipos de buracos negros. Se estiverem a rodar este de uma maneira, este de outra, se tiverem diferentes massas, se forem estrelas de neutrões, se um for uma estrela de neutrões e outro um buraco negro, obter então como são as formas de onda. E assim construir um catálogo de formas de onda, que eu agora, ou nós, podemos comparar com uma qualquer observação. E depois dizer, é esta aqui, então deve ter sido isto. Um pouco como se tiramos a fotografia de alguém que assaltou a loja da esquina, vamos comparar com a base de dados da polícia e vamos saber foi aquele ou foi aquela, porque de facto é o mais parecido com aquela imagem. E é um pouco isso que se faz para tentar interpretar os sinais. E fazendo isso, para aquele primeiro sinal, podemos obter coisas mais precisas. Então, aqui sabemos para o primeiro sinal que a massa de um dos buracos negros que colidiu são cerca de 36 massas solares, o outro 29, e o buraco negro final tem 62 massas solares. Agora, não pedindo muita matemática, porque estamos todos cansados, se eu somar 36 com 29, não dá 62. E quem fez isto sabe. O problema é que, quando se dá a colisão, perde-se energia.
Perde-se? Não, transfere-se para as ondas gravitacionais, porque a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É igual a mc quadrado. Então, naquele momento em que se deu a colisão, cerca de 3 massas solares, parte um bocadinho mais, mas depender aqui dos erros, cerca de 3 ou um bocadinho mais massas solares foram emitidas em ondas gravitacionais. A potência emitida no instante em que se forma esse horizonte, esse buraco negro final, é superior, neste evento, à de todo o universo no canal eletromagnético. Não disse mal. Todo o universo visível no canal eletromagnético. Isto dá uma ideia daquela, do quão tremendo é este fenómeno. Este sinal foi extraordinário porque isto foi uma espécie de confirmação que tudo que se havia andado a estudar durante 100 anos era verdade. Isso é fantástico. Era fantástico há 10 anos. Agora estamos todos desiludidos porque não vimos mais nada a não ser aquilo que se esperava que fosse verdade. Algumas pequenas suspeitas. Mas aprendemos coisas importantes. Este sinal aqui aconteceu em 2017, chamado GW170817, no dia 17 de agosto de 2017, e foi a primeira detecção de uma fusão de estrelas de neutrões. E a beleza deste sinal é que, como são estrelas de neutrões, estão feitas de matéria. Buracos negros são apenas espaço e tempo encurvado. Não há um sinal eletromagnético que vem da colisão de dois buracos negros, os mais simples. Mas há um sinal eletromagnético que vem da colisão de duas estrelas de neutrões. E também há um sinal em ondas gravitacionais. E, curiosamente, esses dois sinais foram vistos. E foram vistos com uma diferença de 1,7 segundos. Isso significa que a velocidade das ondas gravitacionais e a velocidade da luz têm que coincidir, dada a distância extraordinária que aconteceu este evento, a menos de algumas partes em 10 levantada 15. Ou seja, quando vocês vão ao livro e veem a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Facto 2, 9, 9, 9, 9, 9. Se agora formos dizer qual a velocidade da gravidade, é a mesma e só pode ter uma diferença no 15º algarismo significativo. Ou seja, se tiver, pode não ter. A relatividade geral diz que não tem. Mas pode haver pequenas diferenças. Mas agora sabemos que, de facto, é extraordinariamente parecido. E isso foi o suficiente para deitar ao caixote do lixo muitas teorias que diziam: não, nós temos que a velocidade da gravidade é diferente. Isso explica certas coisas. E essas teorias foram para o lixo. E houve agora um evento, que foi aquele que eu vos falei, que foi o evento mais barulhente. Mais barulhente no sentido em que tem o maior sinal para ruído. O que é extraordinário é que este evento, chamado GW250114, portanto foi detectado 14 de janeiro deste ano, há cerca de 8 meses, coisa do género, este evento é extraordinariamente semelhante ao primeiro. Dois buracos negros mais ou menos à mesma distância, com mais ou menos a mesma massa. Só que, entretanto, os detectores estão muito melhor. O que faz com que este sinal tenha sido observado com uma qualidade 4 vezes superior. E isso vê-se muito bem aqui. O primeiro evento, vejam aqui a tal forma de onda e os erros, portanto, aqui de alguma maneira isto são os erros devido ao barulho, e vejam um evento agora de janeiro de 2025, onde esta forma de onda está muito mais perto do sinal bruto recolhido do detector com o ruído. E por causa de ser, então, um sinal barulhento, houve uma observação interessante. Depois dos dois buracos negros se terem fundido, gera um buraco negro que está deformado e que vai relaxar para o equilíbrio.
E neste processo existe uma coisa que se chama em inglês o ring down, este relaxamento para o equilíbrio. É semelhante quando nós, por exemplo, tocamos um sino numa igreja, toca o sino, e no início o som é um conjunto de frequências que dependem da forma do sino. E fica uma, que é aquela que demora mais tempo a ter, que é o modo dominante. Os buracos negros também têm uma série de modos próprios. Tem um modo dominante, que é aquele que dura mais tempo, quando estão a relaxar, e tem outros que são modos excitados. E por causa da qualidade do sinal, foi possível medir dois modos com clareza estatística neste evento. Isso permitiu testar duas ideias. Primeiro, como é que são estes buracos negros? Na nossa teoria, a relatividade geral, os buracos negros, na ausência de matéria, são muito simples. São buracos negros apenas classificados pela sua massa e pela sua rotação. E isso, se for verdade, significa que há uma relação muito particular entre os tais modos de vibração, o fundamental e o primeiro. Se nós soubermos qual é que é massa e momento angular, eles estão fixos. E há uma relação entre eles. Então nós podemos testar que, de facto, os dois modos estão de acordo com esta hipótese, que os buracos negros são muito simples, como previsto pela relatividade geral. E permite também testar uma outra ideia, que é uma ideia que já vem desde a década de 1970, uma ideia atribuída ao Hawking, e que se chama o Teorema da Área. Quando eu tenho buracos negros, a área funciona como a entropia. A entropia tem uma característica. Num sistema isolado não pode diminuir. Tem que crescer. A desordem aumenta sempre, como se chama. E então, no caso dos buracos negros, se eu tiver inicialmente dois buracos negros e depois eles vão se fundir e gerar um buraco negro final, a área dos iniciais, a soma, deve ser menor do que, ou igual, à do buraco negro final. Ou seja, o buraco negro final tem que ter uma área maior que a soma dos buracos negros iniciais. E então, com a precisão do sinal, foi possível testar se isso era verdade. E está aqui, forever growing, sempre a crescer, que foi possível saber os parâmetros destes dois buracos negros com precisão suficiente, tal como no buraco negro final, para saber que a área deste é maior que a soma das áreas destes dois. E, portanto, isto dá apenas e tão só a ideia que já não estamos apenas a ver sinais, estamos a fazer física com eles. Estamos a testar as nossas teorias de uma maneira como nunca foi feito. E então, para terem uma ideia, houve várias sessões de observação que levaram a uma multiplicidade de eventos. Neste momento ainda está a ver esta sessão de observação dos detectores. Tem mais de 200 eventos, embora o catálogo não tenha ainda sido publicado. E por causa de tudo isto é que, de facto, por causa da possibilidade que estas detecções abriram, estes três senhores que eu vos falei ganharam o Prémio Nobel da Física em 2017. E temos a esperança de aprender ainda mais. E, por exemplo, um dos grandes mistérios do cosmos é a chamada matéria escura. Algo que temos evidência que existe há mais de 100 anos, mas ninguém sabe o que é. E, por exemplo, no nosso grupo, em Portugal e noutros lados, estudamos, ou muitas pessoas têm estudado, colisões de objetos diferentes. Não são buracos negros, nem são estrelas de neutrões. E que se podem gerar bibliotecas e comparar estas bibliotecas de sinais diferentes com a observação. É como dizer, então a polícia tem aqui esta biblioteca de fotografias do possível ladrão. Mas eu vou arranjar uma outra biblioteca, porque se calhar o ladrão não é quem vocês pensam que é. E então nós temos agora uma biblioteca mais alargada de possíveis ladrões. Mas há razões para isso. É que andam a desaparecer coisas que ninguém sabe como.
e todos aqueles possíveis ladrões que a polícia tem catalogados, nenhum deles pode ser. E daí temos que pensar noutros possíveis ladrões. Portanto, isto é um trabalho só para ilustrar que há mais coisas que a gente pode fazer. E, de facto, também há muito mais que se espera saber, porque os observatórios que temos agora são numa banda de frequências muito limitada. Mas, tal como no espectro eletromagnético, nós temos a luz visível, depois temos as ondas rádio, temos os raios X, temos os raios gama, temos as microondas. Nas ondas gravitacionais vamos ter múltiplas frequências. E precisamos de diferentes observatórios para aceder a elas. E aqui está-se a falar um pouco disso. Agora estamos a aceder a uma certa banda de frequências. Depois, com a LISA, um observatório que vai para o espaço, vamos aceder a frequências que são menores, comprimentos de onda maiores, e ainda há outros que, de alguma maneira, já estamos a aceder utilizando a natureza, que a natureza nos deu, e há a esperança ainda de ver coisas que podem estar relacionadas até com o início do universo em bandas de frequência diferentes. E isto foi, de facto, uma observação que eu não vou falar. E agora, para terminar, porque realmente já sei que a minha chair não vai ser perdulária, nem vai ser muito solidária com os meus excessos, e faz muito bem. Vamos à verdadeira música celestial. Em primeiro lugar, eu falei aqui de uma maneira simplificada e agora quero só dizer que as ondas gravitacionais não são ondas acústicas, não são ondas sonoras. Mas, num certo sentido, até são. São vibrações de um meio muito especial, que é o espaço-tempo. E já vos disse que é um meio mais rígido. Aqueles que se lembram de mecânica sabem que quanto mais rígido o meio, maior a velocidade do som no meio. Aqui é o meio mais rígido possível, o mais difícil de formar. E é um canal completamente distinto das ondas eletromagnéticas e, por isso, compará-las ao som fornece uma analogia que é ilustrativa. E há uma curiosidade, podia não ser, mas é que as frequências dos eventos de massa estelar, estes que estamos agora a ver, têm frequências correspondentes quando transpostos para ondas sonoras, à nossa banda audível, que é entre 20 Hz e 20 mil Hz. Ou seja, pegando no sinal do líquido e convertendo num sinal sonoro, ouvindo. Não precisava de ser, mas é. E pronto, e há mais coisas. E então, de alguma maneira, a analogia é esta. Nós estávamos surdos. Estávamos numa floresta, víamos as árvores, víamos alguma dinâmica, mas estávamos surdos. E agora começamos a ouvir. E quando começamos a ouvir, ouvimos o espaço. Estavam lá, mas a gente não ouvia. Cá. Estavam lá. Devíamos ter visto, mas não tínhamos visto. Também ouvimos a dinâmica que já víamos. Um novo canal de informação para os mesmos. E podemos, de vez em quando, até ter algumas surpresas. Pois é, e é esse o estado em que nós estamos no universo. Por exemplo, isto é um aglomerado de galáxias. Temos as galáxias no visível. Mas existe um gás que as envolve e podemos ver dos raios X. Tem uma temperatura diferente. E também existe matéria escura que podemos ver através de efeitos de lente. Mas estávamos incapazes de ouvir uma certa dinâmica. Quando começamos a ligar os nossos detectores de ondas gravitacionais, vamos começar a ter acesso a coisas diferentes. Não víamos. E, de facto, uma sobreposição. De facto, quando vamos para o espaço, vamos ver milhares ao mesmo tempo, provavelmente. Também são outros desafios. E, portanto, agora podemos ver de outra maneira e ouvir este vídeo. E existe aqui uma inconsistência. Quem a descobrir e não for um físico profissional ganha uma t-shirt.
Venham falar comigo se descobrir. E, portanto, sabíamos que o universo estava a falar, agora estamos a ouvir, finalmente, e deixem-me terminar só mostrando-vos, então, o som dos eventos reais. Este foi o primeiro evento, o GW150914, e o que foi feito aqui, primeiro ouviram com a frequência correta, foi repetido 2 vezes, e depois, para ouvir-se um pouco melhor, foi deslocado para o agudo, ouviram o mesmo evento um bocadinho mais agudo. Portanto, e ouvem o ruído, não é? Vou repetir. O chilrear. E agora, só para comparar, vamos ouvir novamente este evento e vamos comparar com o último, o GW250114, para verem o decrescer do nível do ruído, ou seja, o aumento da sensibilidade dos detectores. E pronto, abre-se uma nova janela, se quiserem um novo ouvido para o universo. E vamos acabar com um bocadinho de música. Também é celestial. Muito obrigado. O outro microfone está aí dentro, já o ia levar para casa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Diego e eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Depois do sinal vem um eco. Se fosse uma continuação depois que ocorre a colisão. Tem como nós pegar adquirir outras informações, como o momento angular do buraco negro e vem depois dessa colisão? Então, eu não sei muito bem o que é que tu queres dizer com o eco, não? Aquela analogia que fosse consigo. Isso, é isso mesmo, então. Precisamente. Então, o que vem é esse relaxar, não é? Do objeto e vai fazê-lo vibrando, mas não vai vibrar de uma maneira arbitrária. Tal qual uma corda de guitarra, não é? De violão, a gente toca e cada corda dá uma certa nota. Pode dar, de facto, a nota e harmónicos. A mesma corda, se eu vibrar com muita, pode dar a nota fundamental e harmónicos. E então é isso. Ali vai haver uma nota fundamental e vai haver outros modos, que a gente chama, então, esses modos excitados. E se a gente conseguir, então tem lá um sinal. Agora temos um conhecimento de quais as frequências possíveis para o buraco negro. Então a gente vai tentar fazer um ajuste do tal sinal com as frequências possíveis e aí vamos saber se de facto conseguimos
vamos perceber quais os parâmetros do buraco negro, quais os parâmetros do objeto, porque as frequências dependem dos parâmetros. Então, o que eu vou tentar fazer agora é varrer o meu espaço de parâmetros e ver qual o melhor ajuste. Estás a entender? Então, um desses parâmetros também é o momento angular. Isso, a massa, o momento angular. De facto, o momento angular acaba por ser o mais importante. Essa é que muda as coisas, sim. Muito obrigado. Tá. Mais perguntas? Eu tenho uma. Então, diz lá. Assim, né, porque agora nessas novas detecções, né, a gente tem uma precisão muito maior, né? Mas aí o quanto essas, não sei se o senhor sabe dizer assim, o quanto essas novas detecções, elas dependem da hipótese de Kerr, de assumir que se for um buraco negro é um buraco negro de Kerr, para a gente estimar, né, essas quantidades de massa, Então, nós só detectamos aquilo que nós conhecemos de alguma maneira. Há um bias, um viés. Porque quando nós interpretamos, nós escolhemos o catálogo. É assim, eu dou à polícia a fotografia de todos vocês e eles têm que escolher de lá o ladrão. Estás a ver o problema, né? Então, nem é muito parecido, mas é o mais parecido que aqui está. E então o problema é esse. Agora, há um problema de degenerescência possível, que é isso que a gente tentou naquele trabalho mostrar. Eu agora vou escolher outro conjunto de possíveis ladrões, né? E então arranjamos um que é tão parecido com quem fez como aquele que a polícia estava a achar que era do catálogo que eles tinham. Portanto, há esse problema. E daí que seja importante à comunidade tentar olhar para outros modelos. Mas foi extremamente difícil fazer esta base de dados, esta biblioteca, utilizando um modelo de Kerr. E, portanto, aqui é que vem o viés, o bias. É que nós estamos a interpretar tudo utilizando o modelo de Kerr. Não é por uma má razão, porque, de facto, há muitas boas razões para acreditar que, agora, o diabo está nos detalhes. Pode haver pequenas diferenças. Da mesma maneira que o desvio de Lamb foi quem nos abriu a porta à eletrodinâmica quântica, o desvio, o avanço anómalo do perielo de Mercúrio era uma coisa minúscula e na altura foi... Então, a ideia é esta. Há uma expectativa justificada que temos que olhar para isto com atenção e detalhe. E é preciso ter modelos alternativos que sejam razoáveis, que sejam... que tenham alguma fundamentação teórica para tentar perceber se ajustam ou não os dados. Afinal de contas, é física e nós temos dados. Então, vamos ver qual a melhor explicação. E há um esforço nesse sentido. E é isso. Obrigado. Tá. Mais perguntas? Professor, muito obrigado pela apresentação. E, bom, quando a gente fala em ondas gravitacionais, a gente sempre usa algumas analogias com a forma elástica, etc. Isso. E eu não consigo, quer dizer, eu consigo, obviamente. Eu sempre penso como esses objetos eles são parecidos também com ondas de água também. Então, você pode emitir tanto que a gente tem as ondas e uma analogia que a gente usa. E existem, inclusive, os análogos de buracos negros que descrevem e tentam ter uma física a partir disso. E uma coisa que eu não estudo isso, mas uma coisa que eu gostaria de saber é o quão precisos são esses análogos e, de alguma forma, se tem que extrair algum tipo de comportamento interessante estudando análogos e ondas gravitacionais desses análogos também. Os análogos são todos eles limitados a algum propósito específico. Por exemplo, há modelos análogos de buracos negros num fluido. E isso pode ser interessante para tentar ver algumas características relacionadas com o horizonte, num fluido. Eventualmente com coisas que vemos em buracos negros, como a superradiância. Há algumas claims para radiação de Hawking. Mas não há nenhum modelo análogo que reproduza todos os efeitos da relatividade geral. Cada modelo análogo pode ser para capturar alguma coisa. E daí
a resposta é, para vermos ondas gravitacionais, eu creio que não há nenhum modelo análogo muito interessante. As ondas acústicas, por exemplo, no ar, ondas de pressão, são bastante diferentes das ondas gravitacionais. Para já, as ondas gravitacionais são transversais, como as eletromagnéticas, enquanto que as ondas acústicas são normalmente longitudinais. Há todo um conjunto de diferenças muito fundamentais na física de umas e outras. Servem como uma analogia, uma metáfora representativa, mas é muito limitada. Pode ser interessante, especialmente para fenómenos muito pouco intuitivos. Mas mesmo aí é limitado, porque, por exemplo, no fluido, tudo isto é cinemática. Não há verdadeiramente dinâmica. Cinemática quer dizer, eu encontro um espaço curvo onde existe algum tipo de perturbação. Começamos a ficar um pouco técnicos, mas a minha resposta para ti é: há nos modelos análogos o interesse de capturar alguma física de sistemas de relatividade geral. Mas não há nenhum modelo análogo que capture toda a física da relatividade geral. E no caso das ondas gravitacionais, enfim, as analogias que a gente fala não são bem modelos análogos, são mais metáforas. É uma outra coisa. Tá. E daí eu pôr aquele slide a dizer, não são ondas sonoras, não é? A gente fala disso para dar uma impressão às pessoas, porque ajuda e a nós próprios, não é? Mas temos que ser rigorosos quando chegar à altura. Tá. Nada, era essa. Mais perguntas? Tem mais um. Força. Eu falando sobre ecos, né? Eu lembrei daquele trabalho lá do Pânia, do livro e tal, eles fazem, estudam esses ecos, né? É. A gente já teria precisão suficiente para tentar captar esses ecos? Vamos estar atentos ao archive. Porque já no primeiro houve claims e discussões, houve um grupo no Perimeter que disse que sim, e depois houve muita controvérsia. Também já tinha sido dito que no primeiro tinha sido detectado o segundo modo, o primeiro modo citado. Houve um artigo do Tukolsky que também criou grande controvérsia, mas agora foi a própria colaboração a dizer que sim e que está lá. Não tenho nenhuma dúvida que nas próximas semanas e meses vamos ver vários artigos a falar sobre esse tipo de coisa. Portanto, a ideia é que se antes já houve tentativas nesse sentido, vamos assistir a mais. Isso aí é inevitável. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Bom, se não temos mais perguntas, vamos agradecer. Tá, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Obrigado.